Shalom, shalom. Bom dia, queridos. Vamos a mais uma manhã, mais um dia do propósito, né? Sabendo que o Senhor está fazendo grandes coisas. Eu não sei o que aconteceu no meu tripé hoje, mas Ele está coisando, gente. Espero que fique aí. Vamos a mais uma manhã, né? Dentro desse propósito, sabendo que o Senhor tem feito grandes coisas, né? E eu acredito que como o seu coração tem estado grato, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós, né? A forma como Ele tem nos orientado, a forma como Ele tem nos direcionado. E nessa manhã que o Senhor fale poderosamente ao meu coração, ao seu coração, ministre, nos oriente, nos direcione, queridos, porque os dias são maus, né? Mas o Senhor é bom. E nele está tudo aquilo que nós precisamos para avançar em todos os tempos. E que o Senhor seja sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã, para a gente receber um pouquinho mais e avançar um pouquinho mais em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Ontem a pastora Neide trouxe uma palavra tremenda, né, gente? Que palavra que ela trouxe ontem acerca de Gade, acerca da unidade, né, do andar junto. Palavra tremenda. Das conquistas, né? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho, né? Sobre o tempo, falando um pouquinho sobre Gade, sobre essa virada de mês, né? Nós viramos o mês no sábado, depois das 18 horas. E nós precisamos entender, queridos, que quando nós falamos dos meses, né, bíblicos, a nossa mente ela é extremamente condicionada àquilo que nós aprendemos desde sempre, né? Então, assim, o que você aprendeu acerca do calendário, né? Acerca dos tempos? A gente aprende que o calendário é uma organização diária, né? Para a gente saber que dia que é, para saber o que vai fazer, o dia que nasceu, e coisas nesse sentido. A gente vem de uma cultura onde não nos é ensinado que o calendário é algo espiritual. A gente até aprende que dentro do calendário, na igreja romana, cada dia tem uma consagração e tal, porém nós pensamos que esses santos, né, esses deuses, eles foram inseridos no calendário. Nós não nos apercebemos de que o calendário foi construído para esta adoração. E daí, passar por essa transição não é fácil. Porém, nós precisamos entender que o calendário ele não é uma organização de dias, né, de horas, de meses, de semana. Ele não é uma organização. Ele é um processo de crescimento, onde o Senhor ele vai, através desses tempos, ele vai liberar sobre nós a bênção que a gente precisa para avançar em cada tempo e para que a gente possa vencer em todo o tempo, ter vitória em todos os tempos. Por quê, queridos? Porque o reino de Deus, gente, esse negócio está me incomodando. O reino de Deus, ele avança como? Ele avança através de mim e de você. Né? Nós fomos os escolhidos dentro desse tempo, dentro desta geração, para sermos aqueles que avançarão juntamente com o reino. Então, em cada tempo, quando o Senhor estabeleceu o calendário, porque, vamos lá, a gente fala muito dentro do calendário bíblico, que o calendário nasceu, né, ele inaugurou lá em Êxodo 12, 2, ok? Porém, queridos, ali em Êxodo 12, 2, quando o Senhor estabelece, olha, a partir de agora, vocês vão contar, esse é o principal dos meses, a partir de agora vai ter uma nova forma de contar o tempo. Quando o Senhor estabelece isso, não quer dizer que o calendário estava nascendo ali. Vamos a um exemplo mais prático. Quando seu pai e sua mãe te deram um nome, não quer dizer que você estava existindo naquele momento.
Você já existia desde a fecundação. Porém, quando houve o teste de resultado, né? Tá grávida, sua mãe tá grávida. Você já existia ali? Não. Você veio da eternidade, né? Nós já estávamos em Deus desde sempre. O Senhor somente nos enviou para esta terra. Então, o calendário de Deus, ele já existia. Eu já falei sobre isso, a Pedro já falou sobre isso, lá em Gênesis, né? A gente vê o Senhor marcando um agendamento de encontro com o seu povo, e para que esse agendamento acontecesse, precisaria haver uma contagem de dias. Então, para cada tempo, queridos, o Senhor, ele nos libera algo. Então, quando nós falamos, por exemplo, do mês de Elul, nós não estamos falando de algo natural. Não é somente uma mudança. Então, no natural, é o mês de agosto, mês de setembro, né? Amanhã já é setembro. Então, no espiritual é Elul. Mudou o nome e mudou o dia que começa. Não, não é só isso. Na verdade, quando nós falamos de um mês, nós estamos falando de uma liberação de unção para que a gente possa andar, caminhar neste tempo, neste mês, em vitória. A unção, ela está ligada, queridos, diretamente à identidade e ao propósito. Então, por mais que a gente goste, né, de receber unção, e às vezes a gente acha que a unção é aquele momento do tremor, do arrepio, do choro, do vento, do cair, do rodar, mas, na verdade, a unção não é isso, né? A unção, ela está ligada à identidade e ao propósito. Vamos lá. Para que o Senhor me liberaria uma unção de revelações poderosas da palavra, de um entendimento profundo da palavra, se eu não tivesse um chamado mestral ou se eu não fosse posicionado para ensinar? Para que essa unção serviria? Né? Então, a unção, ela vem com uma descarga de capacitação para que pessoas comuns possam exercer coisas extraordinárias em Deus. É uma ativação para que o propósito seja estabelecido. E, queridos, tudo em Deus fala. E tudo em Deus tem liberação. E isso para nós é difícil às vezes de entendermos. Por quê? Porque a gente pega nós somos os seres vivos, então é só para nós. Não, Deus não fez nada avulso, nada solto. Então, os meses, eles vão liberar, eles serão ativadores para que naquele tempo eu possa andar em vitória. E daí, às vezes parece, queridos, que os meses é para nos ajudar a vencer as influências das trevas. Nós invertemos as coisas. O Senhor criou o tempo. O Senhor criou o calendário. E as trevas copiou. Então, as trevas se opõem à criação. Não é o contrário. Não é que o mês, a tribo, a insígnia, a ordem de marcha, ou seja lá o que for, vai me dar força para vencer as trevas. Não. As trevas tentam usar os tronos, tentam usar os signos para paralisar a unção que o Senhor nos deu para conquistar nesse mês. É o contraponto invertido. Eu não vou entrar nisso aqui, porque a apóstola Magda vai vir daqui uns dias, trazendo liberações a esse respeito, acerca dos tronos. Mas nós precisamos entender que é as trevas que estão correndo atrás do prejuízo. Nós, quando entramos no calendário, quando entramos no tempo de Deus, nós estamos à frente, nós estamos avançando. Nós temos aquilo que é necessário para frutificar em todo o tempo. Então, quando a gente fala do calendário, quando a gente fala da tribo, quando a gente fala da insígnia, a gente não está falando de nada natural. Nós estamos falando de liberações necessárias para avançar nesse tempo. Então, vamos lá. Então, eu recebi a liberação, a unção para atuar no mês de Elul. Então, aquilo que Deus dá,
é permanente, é eterno. Então, ano que vem eu não preciso fazer mais. Certo? Errado. Por quê, queridos? Esses tempos atrás, lembra que o apóstolo deu uma aula falando que o tempo de Deus ele é cíclico? Ele é cíclico, ele está em movimento. Mas ele é cíclico e linear ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que ele não fica rodando em volta de si mesmo, sem propósito, sem objetivo e sem chegar a lugar nenhum. Ele vai cíclico e vai caminhando à frente, avançando. Tanto que esse mês de Elu nunca existiu e nunca existirá, porque ele está ligado a um ano, e esse ano é único. Então, ele é cíclico, ele voltou ao mês de Elu, mas ele avançou, porque ele mudou o ano. O que isso quer dizer dentro dessa unção? Quando nós falamos de ciclos, nós estamos falando de coisas que começam e terminam. O Senhor, toda a obra que ele inicia com um propósito e com um objetivo de terminar. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, todos os dias é um ciclo de misericórdia. Esse ciclo se fecha e no outro dia ela se renova e é derramado novas misericórdias. Shalom, shalom, Marcelo. Seja bem-vindo, querido. Então, quando nós encerrarmos este ano, né, no mês de Adar, esse ciclo está fechando. E daí começa tudo de novo. Novo. Não é uma repetição. São novas liberações para nós atuarmos dentro do tempo novamente. Então, o que é liberado nesse mês é para que eu avance nesses 29 dias, porque o mês de Elu tem 29 dias. Não é natural. Vamos lá, o apóstolo já leu isso aqui com vocês, mas eu quero ler novamente. Gênesis 49, versículo 1. Gênesis 49, versículo 1. Diz assim: Depois chamou a Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Queridos, quando a gente vai... Eu vou até olhar aqui para mim. Deixa eu ler aqui nessa Bíblia, só um pouquinho. O marido chegou no cachorro latino, Gênesis 49, versículo 1. Deixa eu ver o que a Nalva está falando. Amém. Daqui a pouco eu posso, tá, Nalva? Daí você vê mais tarde. Vamos lá. Quando se fala aqui de dias vindouros, o que está dizendo? Está dizendo sobre o fim, conclusão de um evento, últimos tempos proféticos para o futuro, posteridade. Então, quando Jacó fala assim, vem cá, meus filhos, 12, venham cá, eu vou abençoar vocês. Para quê? Para coisas que virão no futuro. Não tá relacionado, queridos. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, porque a gente vai continuar hoje falando sobre a tribo de Gade, e às vezes parece algo estranho, porque são homens, a gente olha e fala assim, mas são homens que viveram, foram poderosos no seu tempo, mas eles já morreram. O que tem a ver isso com esse tempo? Queridos, as tribos fazem parte do governo de Deus acerca da terra, assim como os apóstolos. Vamos lá, Apocalipse, só para a gente fechar isso aqui. Apocalipse 21, versículo 12. Diz assim, falando da Nova Jerusalém, tá? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, as portas, nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E daí a gente vê mais à frente que o fundamento, as portas eram 12 pérolas, né? A gente sabe disso, e o fundamento eram os 12 apóstolos. Então, queridos, shalom, pastora Neide. Então, nós não estamos falando de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento e acabou por si só ali. Não. As 12 tribos permaneceram, ainda que aqueles homens morreram, porque aqueles homens representavam as 12 tribos, mas eles não eram.
As 12 tribos são questões totalmente espirituais, com liberações acerca do futuro e que está de Gênesis a Apocalipse. Então, para quem tem dificuldade aí, isso aí é coisa do Antigo Testamento, então, Apocalipse é coisa do Novo Testamento. Já saímos, mudamos de patamar, né? Então, quando a gente fala dessas tribos, nós não estamos nos referindo diretamente aos homens que viveram, exerceram coisas tremendas em Deus e morreram. Nós estamos nos referindo à unção ligada à identidade, ao propósito que estava sobre eles. E por que nós olhamos os seus feitos? Porque a unção está ligada ao propósito. Então, eles atuaram dentro da unção. A unção está ligada ao propósito. Então, vamos lá, no futuro, né? Para a gente trazer um pouquinho mais de clareza a esse respeito. No futuro, quando nós não estivermos mais aqui, se Jesus não voltar antes disso. Quando o nosso legado, quando aqueles que nós deixamos aqui se referirem a nós, o que eles vão falar a nosso respeito? Os meus filhos, a minha geração, o que eles vão falar assim? Minha mãe, Andréia, ela era pastora, ela tinha igreja, a igreja funcionava assim, ela recebeu uma unção profética, atuava assim. Do que está se referindo? A minha atuação está ligada à minha unção. Então, futuramente, para saber que tipo de unção estava sobre mim, é simples, é só olhar os meus feitos. Porque os meus feitos vão revelar. Então, nós olhamos para esses homens, porque aquilo que estava sobre ele revela o que o Senhor tem para este tempo, para liberar sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos força na caminhada, para que a gente tenha unção para conquistar nesse tempo. Por quê? Porque nesse tempo haverá guerras. E essa unção nos dá autoridade para vencermos as guerras deste tempo. Deu para entender, né? Amém? Então, vamos lá. Quem é Gade? A pastora Neide ontem falou acerca da unidade e tal, mas vamos lá. Quem é Gade? Da onde Gade veio, né? Quem é esse nome? Vamos lá. Gade, ele é filho de Lia, na verdade, filho de Lia, porque a serva que deu o filho era a serva de Lia, né? Ele não era filho biológico de Lia, ele era filho biológico de Zilpa. E em Gênesis 30:11, diz que quando Gade nasceu, Lia disse, afortunada, e lhe chamou Gade. Tá, mas vamos lá, queridos. Era um filho. Era um homem. Por que Lia disse afortunada? Não parece algo estranho? Parece algo aí que não casa? Por que ela disse afortunada? Vamos lá, abra sua Bíblia aí em Isaías 65. Versículo 11, Isaías 65:11. Mas a vós, os que apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo nome, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida com o destino. Existia uma deusa naquele tempo que era a deusa da fortuna. Então, vamos lá. Gade, um homem que nasceu debaixo de um propósito, uma unção específica para uma atuação, vai lá e recebe um nome inicialmente ligado a uma deusa. Então, na verdade, Gade inaugura aqui na Terra, debaixo de uma consagração idólatra. Queridos, e agora vamos olhar a nossa vida? Vamos pegar um ganchinho aqui e olhar para nós. Quantas vezes
o Senhor trouxe promessas. Quantas vezes o Senhor trouxe, na verdade, não são promessas, são revelações de quem nós somos. E o nosso coração não entra nesta palavra, porque a nossa geração, a nossa concepção, o nosso nascimento está ligado a maldições. E a gente olha e fala assim, o que o Senhor vai fazer da minha vida? Olha a desgrameira que tem aí. Olha meu pai, olha minha mãe, olha como que eu nasci. Como que eu vou consertar isso aqui? Tudo bagunçado. Eu não consigo ir, eu não consigo romper. Por quê? Porque o meu nome é tal e eu fui consagrado. E agora os demônios vêm cobrar. E eu não consigo fluir, queridos. Problema dos demônios. Você nasceu com um propósito. E dentro do propósito que você nasceu, já existe uma unção para liberar o seu propósito. Ainda que, inicialmente, as pessoas que estavam ao seu redor não entenderam o propósito de quem você era e criaram circunstância para te paralisar, para te aprisionar, isso não pode impedir quem você é nessa terra. Isso não anula o mundo espiritual de quem você é nessa terra. Queridos, o fato de ver que Lia se perdeu nisso mostra que mesmo alguém que nasceu debaixo de maldições pode ter um destino lindo, profético, liberado para funcionar e andar do jeitinho que o Senhor preparou para que andasse. Nós precisamos, queridos, sair deste mundo. Sabe, a gente brinca tanto. E eu falo brinca porque a gente fala e não presta atenção no que nós falamos. Nós falamos tanto, eu não sou daqui, minha casa não é aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sou daqui, eu sou de Jesus. Porém, as nossas atitudes mostram que nós somos terrenos. E nós realmente precisamos sair dessa terra e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Gade fazia parte deste povo. Fazia parte dessas 12 tribos que estaria de Gênesis a Apocalipse. Quase se perdeu no caminho aí, né? Mas conseguiu permanecer firme. Conseguiu andar em fidelidade, conseguiu liberar a unção que estava sobre ele. Quer dizer, ele era filho biológico de Zilpa. Sabe o que significa Zilpa? Um pingo. Que é algo mais insignificante do que um pingo. A palavra Zilpa. Então, assim, Gade, olha só. O Gade, o cara de leão, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aquele que o menor, a gente vai falar sobre isso, o menor valia 100 mil, 100. O menor valia 100 e os grandes valiam 1000. O cara de leão, nasceu de um pingo. A mãe que assume a maternidade, que é Lia, porque ela era dona da serva, né? Então o filho era dela. O nome Lia significa cansado, impaciente e triste. E ela estava tão cansada, tão impaciente, tão triste, que ela não conseguiu entender o que o Senhor estava falando e colocou um nome no filho, consagrando ele a uma deusa. Porque o cansaço, a impaciência e a tristeza nos fazem andar fora do propósito, nos fazem andar cegos, sem enxergar o que o Senhor está liberando sobre a terra. Por isso, querido, você precisa descansar. Por isso que o Senhor preparou o Shabat para nós. Para a gente ser realinhado, reposicionado. Para a gente sair da impaciência, porque no Shabat a impaciência não governa, porque eu tenho que ser paciente e acreditar que eu trabalhei e agora o Senhor vai potencializar minha semente e vai fazer por mim. E no Shabat eu não consigo entrar com a atmosfera de tristeza, eu tenho que entrar dentro da alegria. E isso vem para alinhar nossas vidas. Daí tá, querido, essa criança cresce, né, a vida inteira aí, recebendo essa palavra, recebendo essa liberação. Você imagina, uma mãe biológica sem posicionamento, era serva, era escrava, era um pingo,
Uma mãe adotiva disfuncional que colocou ele debaixo de consagrações a Deus. Imagina essa criança crescendo, queridos. Daí veio o pai. Veio o pai e fala assim, vem cá, junta aqui, filhos, eu vou liberar sobre vocês o que vai acontecer no futuro, vocês são o cara. Daí ele vai escutando, né, as bênçãos, Judá, não sei o que, ele vai escutando as bênçãos. Quando chega nele, a bênção é essa, hein, você vai ser perseguido. Queridos, olha, é para acabar, né? Vamos lá, Gênesis 49, 19. Vamos ler isso aqui. Gênesis 49, 19. Quanto a Gade, uma tropa lhe acometerá. Vai te perseguir. Você vai ser perseguido. E no final você vai vencer. Queridos, olha, quem quer essa bênção, levanta a mão. A bênção da perseguição. Porém, queridos, eu não sei o que tinha na identidade de Gade, ao ponto dele entender, sabe? Então, tá bom. Ele não se apegou à palavra assim, olha, eu vou ser perseguido. Ele se apegou ao final da palavra. Mas no final eu vou vencer. Então, tipo assim, pode vir a perseguição, porque eu já sei o final. Eu não estou preso à perseguição. Eu estou preso ao final, eu vou vencer. Então, pode vir, estou pronto. Tem até uma figurinha para isso, estou pronto. Sabe? E daí, Gade vai dentro da sua caminhada, ele vai conquistando. Ontem a pastora Neide falou sobre um nome ligado a tropas, e é isso mesmo. O nome... deixa eu pegar aqui para vocês. Só um pouquinho. Gênesis 30. O nome Gade, no original, ele está ligado à tropa, a invadir, a atacar. Deixa eu ver aqui que tinha outras liberações, só um pouquinho. Deixa eu olhar a Bíblia aqui. Ele também está ligado à boa fortuna, que é a deusa lá que a gente falou. Ele está ligado a cortes, por isso Gade era violento nas guerras. Tinha uma outra ligada a uma divindade babilônica, que é a deusa da fortuna. Juntar em tropa as multidões. Olha só, esse homem, ele olhou toda a circunstância dele e ele falou assim, olha, o negócio aqui não tá bom, não. Minha mãe com problema, a mãe biológica com problema, a mãe adotiva que me assumiu com problema também. O meu nome tá ligado a tropas, tal, tem coisa boa, mas teve uma consagração à deusa da fortuna daquele lugar. O meu pai disse que eu vou ser perseguido. Porém, eu decido. Queridos, uma das coisas que o Senhor tem mexido no meu coração, e eu até falei no Shabbat, que eu estou amadurecendo essa palavra para ministrar acerca dela, é acerca do exército. E cabe muito aqui, porque a gente está falando de uma tribo que está relacionada a tropas. E tropas está relacionado ao exército. O exército, ele tem duas formas de ser. Vamos lá. Vai ter uma guerra. Tem aqueles que são chamados, né? Para a guerra, são convocados. Recebe a cartinha, tem que comparecer e tem que se alistar para a guerra. E tem aqueles que eles não são convocados. Porém, eles vão lá e se apresentam e falam assim, não vou ficar de fora, não. Eu entendi
e eu vou entrar nesse negócio. E às vezes a igreja, ela fica esperando a convocação. Eu não fui convocada. Isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não vou fazer. Eu não faço parte dos ministérios. O pastor não me viu. Eu não fui chamada. Se convoque, queridos. Faça sua autoconvocação. Se apresente. Gade, ele olhou toda a circunstância contrária e ele falou assim, não, eu vou me apegar àquilo que é bom. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não vou ficar preso nisso aqui. Eu não vou permitir que isso aqui paralise a unção que faz com que o meu propósito seja liberado. Eu vou avançar. E daí a gente vê em 1 Crônicas, né, quando Davi separa as tropas para a guerra, Gade está lá, e olha o que a Bíblia diz acerca de Gade, 1 Crônicas 12:8. Eram varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e com lança. O seu rosto era como o rosto de leão, e eles eram ligeiros sobre os montes. Olha só, queridos, eles eram homens valentes, corajosos, homem de guerra para pelejar, quer dizer, eles não tinham medo da batalha. Eles estavam armados, eles tinham escudos e tinham lança. O seu rosto era rosto de leão. Queridos, eles nem sabiam que Jesus era o leão da tribo de Judá, né? E eles já manifestavam a força do nosso amado na batalha. Mas eles não tinham somente o rosto de leão para ir. Eles eram ligeiros nos montes. Então, não tinha monte se levantar, não, queridos. Pode levantar, monte. Tô nem aí para tu. Eu sou ligeira aqui também. Eu tenho unção. E daí, queridos, vamos lá. O que isso tem a ver com o meu mês? Vai se levantar montes? Vai. Existe unção liberado para você ser ligeiro nesse ambiente de guerra, queridos. Você não precisa ficar sendo atacado, morrer nesse ambiente. Existe uma unção, uma liberação. Não importa como você veio na terra, não importa o nome que sua mãe te deu, não importa se sua mãe era um pingo, não tinha valor nenhum. Existe uma unção que não é a unção de Gade, é a unção que estava sobre Gade e agora está liberada acerca deste mês. Queridos, a unção está aí. A unção não vai para o túmulo. Eliseu tentou levar. Não vou passar para ninguém, não. Essa unção é minha. Foi enterrado com a unção. O homem morreu, caiu em cima do túmulo, pronto, pegou a unção. A unção está aí. Para que eu e você possamos fluir. Fluir aonde? Aonde houver guerras. Então, queridos, vamos lá. Primeiro, se a tribo de Gade é uma tribo de tropas, é uma tribo de organização, porque as tropas, queridos, não tem como ser uma tropa, cada um para um lado, cada um marchando de um jeito, um marcha para a direita, outro para a esquerda, outro para frente, outro para trás. Não, tropa é organizada. Tropa é alinhada. Tropa, ela tem a sua roupagem, ela tem o seu armamento, ela marcha no mesmo compasso. E quando a gente fala dessa questão de organização, nós estamos falando de cristãos racionais. Amém? Nós estamos falando de pessoas que fazem as coisas propositais. Eu não sou uma folha ao vento levada ao acaso, não. Eu tenho um propósito e aquilo que eu faço é proposital, é organizado, é projetado, é planejado. Sabe? Então, daí aqui já vem outra chave para a sua vida. Se você tem coisas desalinhadas, desajustadas, bagunçadas, esse é o tempo de você colocar a casa em ordem. Esse é o tempo de você fechar essas portas, de você resolver o que você tem que resolver. Queridos, nós estamos encerrando essa estação. E agora, esse final, agora é toda uma preparação para as próximas festas que vêm. Então, você precisa se organizar, colocar a casa em ordem, porque depois vem a próxima estação do descanso, e o descanso de Deus, ele é ativo. É no descanso de Deus que eu me esvazio, eu vou arrancar as folhas velhas, eu vou sair da unção velha, eu vou sair da glória velha, eu vou me esvaziar, para no inverno eu me encher de novos projetos, me encher do que o Senhor tem e começar um novo ano. Então, o tempo é agora, queridos. E é isso que nós precisamos entender. O tempo é para isso. Quais são as pendências que você tem aí? Você precisa organizar a sua vida agora.
Você precisa colocar em ordem. Até mesmo porque, nesse tempo, existe uma unção para facilitar a sua vida dentro desse ambiente, de colocar a casa em ordem. Então, Gad, ele tinha isso, ele sabia lidar, ele sabia tanto se defender, escudo, como atacar, lança. Ele tinha o rosto de leão. Eu falei sobre isso na live sábado. O rosto de leão a gente conquista na tenda, mas a gente vai falar sobre isso lá na aula sobre a tenda e sobre a insígnia e a bandeira. Mas a gente não conquista na força do nosso braço, a gente não conquista porque, eu sou o cara, eu sou top, porque isso pode me levar a me perder. E Gad passou por isso, queridos. Gad, no decorrer da caminhada, ele se perdeu e ele foi a primeira tribo que foi levada cativa à Babilônia. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio de saber que eu tenho toda essa unção, mas toda essa unção, ela vem do meu secreto, ela vem da minha tenda, ela vem da minha comunhão com o Pai. Ela não vem da minha força, do meu querer, de quem eu sou, tudo vem dele e volta para ele em adoração. E daí, em 1 Crônicas 12:14, diz que o menor da casa de Gad valia por 100. Então, de repente, você olha para você hoje e vê tantos problemas, tantas dificuldades, que você olha assim e fala assim, meu Deus, por onde eu vou começar a resolver tudo isso aqui? Tá, eu até entendi que esse é o mês de colocar a casa em ordem, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não sei aonde começar. Então, o menor vale 100. Existe uma unção de potencialização para que você resolva tudo, queridos. Sabe, você é capaz. Se você estiver dentro da tenda com o amado, se você estiver na liberação daquele que está no campo, do rei que está no campo, se você estiver debaixo dessa conexão, ou melhor, dentro dessa conexão, há uma unção de que o menor vale 100. Existe potência para você resolver as situações. Sabe, o Senhor vai te dar as estratégias necessárias. Escudo para situações de escudo, lança para situações de lança, cara de leão para situações onde você precisa estar mais firmado, força e destreza e agilidade nos montes, para os montes que se elevaram, mas para cada situação, o Senhor vai te liberar uma unção para que você coloque a sua casa em ordem. Se você estiver posicionado e realmente quiser isso. E daí, queridos, eu quero encerrar falando acerca de Deuteronômio, se você está com a sua Bíblia aí, abra. Deuteronômio 33. Versículos 20 e 21. Diz assim. Estou no lugar errado, 33. 20 e 21. E de Gad disse, bendito aquele que faz dilatar a Gad. Habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Queridos, o pai libera uma palavra. Olha, você vai ser perseguido. Mas eu quero te dizer que talvez o seu pai liberou tantas palavras que te paralisaram acerca do caminho. Mas no Senhor existe remissão, porque daí agora Moisés vem e fala assim, opa, para, isso aqui não vai atuar mais. Não é quem perseguir, mas agora eu declaro que bendito é aquele que abençoar. Bendito é aquele que fizer prosperar. Bendito é aquele que alargar as tendas. Bendito é aquele que dilatar Gad. Então, no Senhor, queridos, nós sempre encontraremos uma palavra que quebra as palavras malditas, que quebram as palavras que nos tiram, que em vez de nos lançar ao nosso destino, nos arrancam desse destino. No Senhor, queridos, há uma mudança. O Senhor é aquele, ele continua sendo aquele que pega uma maldição e transforma em bênção. A sua vida não está perdida.
A sua vida não está desconectada do propósito. A sua vida não está desconectada do calendário de Deus. Eu vejo muitos perdidos, eu não estou entendendo, eu não sei o que fazer. Eu estou ouvindo a palavra, mas eu não sei como atuar. Fica firme, queridos. Você não está desconectado disso. Você não está aqui por acaso. O Senhor tem levantado um povo. E daí vai ter aqueles que vai entender tudo com muita facilidade, porque foram chamados para isso. Mas vão ter aqueles que vão falar assim, Senhor, olha, eu não estou entendendo nada, mas eu vou ficar, eu estou me alistando para isso. Muda a minha sorte, me dá as roupas dessa tropa, me dá a unção dessa tropa, porque eu vou para a guerra, eu entendi, Senhor. Eu não entendi a palavra, eu não entendi o que fazer, mas eu entendi que esse é o caminho. E eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, nem que seja na tenda, com o amado, até que eu seja alinhado dentro desse propósito. Mas eu vou ficar aqui. Senhor, olha, tua palavra diz que nós, sendo mal, a gente dá boas coisas, quanto mais o Senhor, eu não vou sair daqui. Olha, tua palavra diz que um juiz iníquo, ele é capaz de abençoar uma pessoa que pede muito. Imagine o Senhor, eu não vou sair daqui. Muda a minha forma de ver, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de me ver. Senhor, olha, eu nasci como Gade. Eu nasci de algo sem valor, de algo insignificante, meu nome está consagrado, a minha vida foi uma desgrameira, meu pai só falou coisas ruins ao meu respeito. Eu nasci como Gade, mas eu não quero mais ouvir essas vozes, eu quero ouvir a voz do Senhor. O que a tua voz diz ao meu respeito? Porque existe uma unção para fazer com que o meu propósito seja liberado nessa terra. O Senhor te chamou para isso, queridos. Sabe? Então, para a gente orar e encerrar, recapitulando tudo, né? Ontem a pastora Neide trouxe a questão da tropa, da unidade, do andar em unidade. E talvez você, agora pegando esse gancho da pastora Neide, talvez você foi tão ferido no processo, tão ferido na igreja, tão ferido por irmão, por pastor, por todo mundo, que fala assim, eu não quero andar com esse povo mais. Não quero mais isso. Gade, em Gade, é a unção da organização, uma das coisas. Então, queridos, a unção é para o propósito. Então, eu posso não te querer como meu amigo pessoal de dentro da minha casa, mas eu quero você dentro do reino, porque você faz parte dessa tropa e você é útil para este tempo. Então, o organizado é aquele que é racional. Eu penso, logo existo. Eu penso. Então, você é alguém importante. Eu vou andar com você. Eu vou me posicionar, eu vou me alistar para isso aqui. Eu vou organizar o que tem que organizar. Você não é alguém descartável, você não é alguém inferior. Talvez você seja alguém que eu não goste muito. Mas você é alguém que eu vou amar em Cristo. Porque eu vou andar em unidade com você. Eu não vou pegar esses traumas. Queridos, Gade, ele poderia ter pegado toda essa história dele para se isolar. Gade poderia ter pego toda essa história dele e falado assim, vou para a guerra por causa de Davi, é ruim. Davi é rei, tem um monte de gente aí, ele resolve os problemas dele. Eu não tenho nada a ver com essa guerra, não. Mas ele não deixou que as dores, que as feridas, que as palavras roubassem ele de andar naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele não deixou de fazer parte de uma tropa. Muito pelo contrário, era ele que estabelecia as tropas. Sabe? Então, seja alinhado nesse tempo, queridos. Coloque a sua casa, coloque as suas emoções em ordem. Seja alinhado, seja posicionado, em nome de Jesus. Não aceite mais essas perrengues de alma que nos tira da comunhão, que nos tira da unidade, que nos rouba, nos arranca da tropa. Ah, eu sou um guerreiro, vai sozinho para a guerra. É rapidinho tu leva um tiro e morre. Na tropa há proteção. Na tropa há escudos.
Na tropa, queridos, ninguém nem vê as nossas debilidades. Por quê? Porque tá todo mundo misturado ali. Um monte de escudo levantado. Agora, quando eu tô sozinho, daí é totalmente diferente. Que o Senhor venha sobre a sua vida nesta manhã, queridos. Liberando essa unção. Trazendo alinhamento para que você vença nesse mês. Te arrancando desses lugares de paralisia. Te arrancando dessas vozes de aprisionamento. Mudando a sua identidade. No sentido de que houve uma consagração. Não, mas o Senhor muda. Você é da tropa, você é da organização. Você é do avanço. Que o Senhor mude a sua face. Que toda impressão de dor, de tristeza, de covardia, de paralisia seja arrancado e sobre você seja resplandecido a face do leão e que você reflita essa face nesse tempo. Uma face de coragem, uma face que afugenta os inimigos, uma face que avança, uma face que governa. Que o Senhor mude a sua sorte e que você se posicione dentro desta mudança. Que você decida caminhar, prosperar, andar na unidade, andar no governo, andar com o Senhor. Que essa unção seja liberada, seja ativada sobre a sua vida, para que você cumpra o propósito que o Senhor tem para você nessa terra. Você tem um propósito. E você deixará nessa terra, queridos, um legado. Em nome de Jesus, você deixará um legado. E o seu legado avançará através da unção que você vai deixar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amanhã nós nos vemos encerrando mais uma semana. Que a força do Senhor, que a força do leão seja sobre a sua vida, te guardando e te prosperando em tudo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.